Mais de 15 anos de carreira e mais de 2.500 shows realizados. É com essa informação que eu inicio o Citronizados Podcast aqui de hoje. E, marcando presença aqui no nosso estúdio, ele que é natural de Vargem Alta e hoje veio a Cachoeira de Itapemirim para a realização da gravação do seu novo DVD que ocorre neste fim de semana. Ele que no início de carreira, pelo que eu já pesquisei na internet, ele construiu o seu próprio violão. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Nosso mais novo parceiro, amigo da loja. Já é cliente da loja. Sim, já sou cliente da loja. E aceitou o convite para estar aqui conosco hoje falando sobre a sua carreira, sobre a sua história e sobre esse novo DVD que vem por aí. É um grande prazer receber aqui hoje o cantor Cleiton Lima. Prazer é todo meu, muito obrigado, desde já. É um prazer estar aqui no Citronizados. Pessoal de casa também aí, acompanha com a gente até o final, hein? E pra gente começar, fala um pouco pro público sobre você, sobre a sua trajetória. Falar sobre a gente é um pouco complicado às vezes, né? Pode soar um pouco estranho, mas enfim. Sou Cleiton Lima, sou daqui do Espírito Santo, sou capixaba. A minha trajetória começa ali no Frade, aqui na proximidade também, aqui perto de Cachoeira, entre Cachoeira e Rio Novo ali. E como você disse, de fato, eu tive que construir meu próprio violão ali, digamos assim, de forma improvisada, para aprender os primeiros acordes. E daí em diante conseguir também um violão de verdade e poder começar essa carreira aí de 15 anos aí. Mas como que foi, o que despertou o seu interesse, a sua paixão pela música? Como que foi essa história de você pegar e construir o seu violão? Cara, é até estranho, que na minha família não tem ninguém que é profissional de música, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, mas muitas pessoas, elas gostam de cantar, de tocar, mas ninguém é profissional de música. E é até engraçado que o contato com a música foi logo na infância, assim, eu recordo, né, quando você olha para trás hoje, eu olho para trás e vejo as minhas brincadeiras eram muito relacionadas à música, mas eu não encarava aquilo como algo que iria ser um profissional, alguma coisa do tipo, mas eu vejo que não era em vão aquele tipo de brincadeira, de brincar de bateria, de latão, essas coisas do tipo assim, de cantar, de calouros, tudo em coisa de criança assim, né? Só que meu avô um dia me deu uma revistinha, e é até engraçado que foram músicas do Roberto Carlos, uma revistinha de música do Roberto, e ele tentou tocar, não deu conta de tocar, e eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, cara, eu não tenho um violão, eu preciso arrumar um jeito de memorizar esses campos harmônicos, pelo menos os naturais aqui, né, os maiores, os menores, porque eu já via na escola também alguns amigos meus tocando violão, e eu vi que tinha como eu fazer aquilo ali, né. Eu peguei e fiz o quê? Peguei uma tábua, fiz as repartições das casas. Já tinha ciência que não iria sair o som do violão, obviamente. Peguei 6 linhas de anzol, botei os pregos ali certinho e fiz aquelas separações. Foi só uma casa de violão mesmo. E a partir dali eu comecei a fazer a memorizar os acordes, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, aquela coisa toda. E quando eu peguei o violão, umas semanas mais tarde, um violão do meu primo, inclusive, que já tinha já uns meses que ele estava fazendo aula, mas desistiu, parou no meio do caminho ali, eu peguei o violão, toquei algumas músicas, a minha tia se agradou, toquei aquelas músicas ali, já na mesma semana me levou para tocar na igreja, na mesma semana. Aí a partir daí a gente não parou mais. E quando começou a sua carreira profissional? Profissional foi com um grande amigo hoje, que eu tenho um grande irmão, que se chama Barrozinho, inclusive, recapitulando, né? Entre todo esse tempo, eu sou meio ruim de pegar a linha do tempo ali. Mas, enfim, fiz o violão, eu já cantava na escola, já compunha, mesmo sem tocar nada, já fazia música sem tocar nada, fazia com aquelas melodias que vinha na cabeça, via os amigos tocando violão, fiz aquele violão de madeira, a minha tia viu eu tocando depois um violão profissional, umas semanas depois, me levou para a igreja, e um mês depois, o Barrozinho, que é um grande parceiro meu, já tinha uma agenda muito boa, tem até hoje, né? Tocando forró ali na região toda a região aqui sul, né? E tava precisando de uma pessoa para fazer segunda voz. E eu já comecei também a aprender a segunda voz, tudo junto. Comecei a aprender a segunda voz, aprender o violão, e eu recordo que minha mãe e meu pai também foram um dia num show dele, eu tava em casa, minha mãe foram no show do Barrozinho, e falou assim, meu filho tá aprendendo a tocar violão, ele já sabe fazer uma segunda voz também, e você não quer dar uma oportunidade para ele não? Aí nisso eu acho que ele ficou meio assim, e falou, rapaz, não sei, né, levar uma pessoa que tá de repente começando agora,
Mas enfim, aí minha tia também começou a botar pilha, ô, dá uma oportunidade pro meu sobrinho e tal. Um mês depois ele apareceu lá em casa do nada. E eu morava ali no Frade, no lugar onde assim, dá uns 5 quilômetros da BR. E é só mato pra dentro, onde eu morava. Não tinha vizinho, não tinha nada. E um dia ele chegou lá em casa, os cachorros ficou Do nada bravo ele lá, pai. apareceu? Do nada apareceu, numa quinta-feira. Ele apareceu numa quinta-feira lá, aí falou assim, ô, seu pai, sua mãe falou que você tá tocando, tá fazendo a segunda voz e tal. Vem cá fazer um teste com você. Ele tocava um teclado sozinho, né? Ele tinha um guitarrista, o guitarrista saiu, que fazia a segunda voz pra ele. Eu fiquei meio surpreso. Só que quando você assim é mais novo, você não tem aquela cobrança, né? Então foi muito natural pra mim ele chegar lá, eu não tinha aquela cobrança, igual aqui, eu tô no podcast, mas tô um pouquinho tenso, mas não tinha essa cobrança. Ele chegou lá, foi natural pra mim. Vou cantar tal música, você toca e faz segunda voz. Então ele pegou, começou a cantar algumas músicas que eram sucesso naquela época, né? E eu fiz a segunda voz e ele falou, cara, gostei, eu acho que você vai dar certo. Aí eu falei, aí ele falou assim, tem show, já tem show já. Eu falei, quando que vai ser o ensaio? Eu falei, não, o ensaio foi agora. Aí tinha show sexta, sábado, domingo. E eu me lembro que no domingo, o show era um show maior porque tinha aqueles bingos de carro, Hilux, moto, aquela coisa toda, né? E minha família tava todinha no domingo embaixo. E eu fiquei tudo apreensivo assim, né? Pra dar o melhor ali para poder não passar vergonha, né? Digamos assim, ali de frente a todo mundo que tava me esperando, né? Porque foi muito rápido, tudo muito rápido. E todo esse período de fazer o violão, de ir tocar na igreja, do Barrozinho chegar lá em casa, de logo num domingo, assim, uns 4 dias depois dele fazer o teste comigo, fazer um show relativamente grande, né? Então foi muito, muito rápido, assim, digamos. E aí, depois do Barrozinho, o que mais veio? Depois do Barrozinho, eu tive experiências em dupla também. Toquei também numa banda que chama Agitaê, de um grande parceiraço meu, amigaço, irmão, Theo Alves também. Um abração, Theo Alves. Me levou pra banda, onde eu aprendi demais com ele, com toda a equipe, com a Tatiana, com o Matheus. Aprendi demais. Ter uma experiência de você sair um cara da roça, de puxar um trio elétrico junto com pessoas altamente gabaritadas. Então, eu passei por essa experiência e também um pouquinho antes, né? Que eu saí um pouquinho depois que eu saí do Barrozinho, antes de entrar na banda nessa banda Agitaê, que é uma banda que faz muito axé e outros estilos. Eu toquei em banda de pagode também, para você ter ideia, justamente porque as músicas do Roberto Carlos que eu aprendi no início, que eu citei que meu avô me deu a revista, elas levam muito aqueles acordes ali que também levam muito no pagode, né? Então eu consegui se sair bem também no pagode. E tive 2 duplas também, uma andou um pouco, a outra mais ou menos, mas a carreira solo agora no qual eu estou caminhando aí, né? Eu não pretendo mais entrar em num projeto não, ficar só na carreira solo mesmo. E a sua carreira solo, ela começou aqui no Espírito Santo mesmo? Começou aqui no Espírito Santo. E é ao vivo, né? É ao vivo. Vou botar no silêncio, é o 62 ligando aqui, ó. E quando veio essa ideia de sair do estado, fazer seu nome lá fora? Pois é, eu tenho um amigo em comum que se chama Dudu Porcena, ele lá de Goiás. A gente conversava muito pela internet, até mesmo antes da pandemia. E eu sempre admirei o trabalho dele. E um dia troquei uma ideia com ele também. Ele falou, poxa, gostei do seu timbre e tal. Bacana o seu timbre. E eu falei assim, cara, será que é possível gravar? Eu saí daqui da roça, gravar um DVD em Goiânia? Aí ele falou assim, cara, é possível, todo mundo consegue gravar. Ele trabalhava com um rapaz que chamava Rafael Terra. E eu falei assim, ô Dudu, será que é muito caro para eu gravar com o Rafael? Porque o cara grava os maiores do país, né? Então, você acha que tem oportunidade? Ele falou, não, pô, tem como sim. Troca uma ideia com ele que você vai conseguir. Aí nisso ele me passou o contato do Rafael. E nesse período, eu acho que já era pandemia, já estava no comecinho da pandemia. Muita coisa já estava se fechando ali e tal. Eu lembro que nessa época eu estava dando uma força na igreja. Eu estava ensaiando umas pessoas, para dar um direcionamento vocal nas pessoas da igreja, né? E assim, mandei mensagem para o Rafael e fui para a igreja ensaiar o pessoal. Falei, ó, sou o Cleito, tal. Tá aqui uma música minha, gostaria de gravar. E nisso que eu tava lá ensaiando, e peguei e fui pra igreja, eu tava ensaiando, esse Rafael me ligou. Só que ele me ligou assim, não me conhecia, nunca tinha me visto na vida.
Foi só pelo que eu falei com ele. Aí ele me ligou e falou assim, cara, você é da onde? Eu falei, ó, eu sou Cleiton, sou aqui do Espírito Santo e tal. Eu falei, cara, eu agradei da sua música, eu agradei do seu timbre. Eu acho que vai dar certo nós bolar alguma coisa aqui. E fiquei naquele tempo ali, a pandemia foi piorando, digamos assim, né? E a gente foi continuando conversando. E chegou um ponto que aqui não tinha mais jeito de fazer shows, que encerrou tudo de vez. Eu fui para o litoral tentar outras alternativas para poder a gente sobreviver, sair fora dessa pandemia. E foi quando o Rafael Terra falou assim, ó, tô organizando pra você vir para cá. Só que você tá vendo que tá na pandemia, você tem que chegar aqui, você tem que se virar. Quando se passa essa pandemia, você conseguir vencer na música aqui também. Eu peguei e fui pra lá, cara. Fui pra lá, pra Goiânia, assim, com a cara, coragem. Deixei a família aqui, fui sozinho primeiro, pra ver como eram as coisas lá, ajeitar as coisas, ajeitar a casa, ajeitar tudo. Cheguei lá, cheguei numa quinta-feira. Cara, não tinha nada pra fazer. Não tinha, assim, independente qual fosse o serviço, não tinha nada pra você fazer. Eu peguei e falei, cara, eu preciso trazer minha família pra cá o quanto antes. Vou caçar um jeito de arrumar alguma coisa. Eu saí pelas ruas. Saí pelas ruas sem GPS, sem nada. Meu celular nem GPS tinha. Tudo fechado? Tudo fechado. Eu falei, cara, o que tiver eu vou trabalhar. Pra trazer minha família o quanto antes pra cá. Pra gente conseguir vencer aqui. Eu lembro que eu passei assim na porta de uma casa. Tinha um cara construindo uma casa. Eu falei, meu amigo, eu preciso trabalhar. Me dá esse serviço aí. Que eu sou do Espírito Santo. Expliquei minha história pra ele, né? Eu moro aqui no Jardim América agora, mas preciso trazer minha família para cá o quanto antes. Aí ele falou assim, vem na segunda-feira, que a gente está encerrando a semana, né? Você me ajuda aqui e tal. É só eu que tô trabalhando, mas você me ajuda aqui. Aí eu nem lembro quanto que ele falou que iria pagar, eu só fechei negócio com ele. Mas quando eu falei com o Rafael, eu falei, Rafael, é o seguinte, arrumei um serviço aqui para me ajudar um cara na obra ali. Ele falou assim, não, cara, não mexe com esse trem não. Eu já vi que você é um cara que realmente você é esforçado, você veio para vencer. Não mexe com esse trem não. E o Rafael Terra é um grande diretor de vídeo, como eu citei para você. Ele é um dono das maiores empresas de vídeo hoje do país, que é a Terra Produções. Ele falou assim, você tem interesse de aprender e mexer com câmera, ser cinegrafista, assistência de direção de vídeo? Eu falei, cara, eu tenho. Então é o seguinte, amanhã tem uma live, se eu não me engano era do Zay Rodolfo, alguma coisa da Mayra Maraíza, não lembro ao certo qual que era. Então não dispensa a obra do cara lá e começa a trabalhar comigo. Aí daí pra frente eu comecei a conhecer vários artistas, por estar no meio ali, a conhecer vários compositores também, que hoje se tornaram amigos, né? E daí comecei a fazer contato com as pessoas, algumas pessoas começaram a ouvir as minhas músicas também, gravaram as minhas músicas, alguns artistas, tanto lá de Goiânia quanto de outros estados, começaram a gravar as minhas músicas. Aí comecei a fazer shows em Goiânia e cada vez mais eu fui saindo fora desse contexto de trabalhar com algo que não é, de fato, que eu faço há 15 anos, né? Aí passou a pandemia e graças a Deus a gente tá hoje fazendo os nossos shows, fazendo o que a gente gosta. Cara, mas que experiência desafiadora, né? Exatamente. Como é que foi ali você tá ali por trás dos bastidores nessas lives, conhecendo esses artistas? Cara, a princípio tem até uma coisa muito interessante. Na semana seguinte que teve essa live, a primeira gravação foi a gravação do Zezé. E assim, você encontrar o Zezé de Camargo hoje, que é um ídolo máximo dentro da música sertaneja, você tenta fingir naturalidade, até mesmo por você estar como profissional ali, né? O Zezé ele gravou muitos vídeos solo na pandemia, somente ele e o Felipe Duran. Inclusive o estúdio lá perto de casa. Eu tive essa oportunidade de gravar o Zezé. Quando eu cheguei perto do Zezé, você finge naturalidade e tudo, mas a perna treme. Você tá de frente, ele é um cara que tem uma história gigantesca. Assim, os maiores repertórios do país. E o coração batia forte. Só que você mantém a naturalidade, o profissionalismo, porque até mesmo um artista desse gabarito, eles já estão acostumados com essa paparicagem mais. Então é muito mais fácil você manter ter um contato melhor ali, uma amizade, alguma coisa para evoluir com uma amizade, inclusive, você manter no profissionalismo. Mas para mim foi muito assim de impacto, digamos assim. Você nem imaginava isso quando você saiu daqui, né? Nem imaginava, Caramba. nem imaginava. E tem uma história, um detalhe bacana, né? Que quando eu fui daqui para Goiânia, o dinheiro mesmo que eu tinha era R$50, que eu peguei emprestado com a mulher ainda, inclusive.
Peguei emprestado, eu acordei assim, falei, ó, aqueles 50 que você tem guardado aí, me dá aí que eu tô indo. E foi 50 que eu botei na bolsa. Peguei uma carona com casaca, sabe? Casaca. Casaca falou assim, ó, te dou uma carona até perto do aeroporto, porque eu vou pra outro lugar e tal. Falei, não, tá bom. Aí parei ali antes de ir pra Goiânia, né? Na verdade, no caminho, né? Que foi de avião. Aí eu falei assim, casaca, me leva até onde você puder, que dali pra frente eu pego carona com alguém. Aí eu fui, peguei a carona sem saber com quem eu ia. E no meio do caminho eu fui ligando pra um e pra outro. Falei, ô, vou parar em tal lugar, me dá uma carona até o aeroporto. Aí o Risse, né? O Risse do Rony Risse, parou o carro no. Eu nem sei onde que era que o casaco me deixou. Eu sei que o Risse já tava lá me esperando. Me levou até o aeroporto, perguntou se precisava de dinheiro, alguma coisa. Eu falei, não, esse dinheiro não. Tá de boa, eu com R$ 50 no bolso só. Tá tranquilo. Aí pus o dinheiro no bolso e fui. O Rafael organizou a questão da passagem para eu ir. A passagem tá um pouquinho salgada naquela época, hein, rapaz? Nossa senhora, pandemia. E a partir de que momento lá que você começou com a sua carreira solo? Sua carreira solo já tinha começado aqui, mas depois da pandemia. Como é que foi? Pois é, o pós-pandemia ali, tem até um outro parceiro também que eu não posso deixar de mandar um abraço para ele, que é o Rafael Bolacha. O Rafael Bolacha, ele é um cara que tem muitos amigos lá dentro da cidade. E é um cara desembolado e começou a vender os meus shows nos bares. Começou a pegar ali a minha agenda e começar a fazer a agenda de shows ali. E chegou um momento que a gente estava fazendo 20 shows no mês, nos bares ali dentro de Goiânia. E foi andando, foi andando, foi andando. E em contrapartida também as músicas foram sendo vendidas por artistas de lá. Inclusive tive felicidade de ter músicas gravadas em homenagem às cidades lá de Goiás, por exemplo. Eu fiz uma música para a cidade de Anicuns, lá em Goiás. A música o pessoal utiliza demais lá quando vai fazer algum tipo de post em rede social. E as coisas foram andando, tanto pro lado da música, escrevendo músicas, tanto na questão de shows. Foi até onde a gente encontrou também o nosso empresário, o Aster, né, da W9, que também nos deu uma grande força, organizou toda a nossa documentação, as coisas que estavam pendentes, né, digamos assim, para poder ficar 100% profissional lá dentro da cidade. E isso deu uma estabilidade melhor para a gente também. Então ele entrou em conjunto com o Rafael Terra e acabou de organizar esses detalhes, pós-pandemia aí. E nisso já tinha levado a família junto? Já tinha levado a família. Levei, acho que alguns meses depois já tinha levado ali já, acho que uns 4 meses depois, se eu não me engano, né? Uns 4 meses depois a gente já tinha levado a família. Mas eu voltei aqui. Eu não fiquei o tempo todo lá, voltei aqui e quando eu retornei, pouco depois eles foram sozinhos, inclusive. Não deu nem pra ir junto com eles. Eu tive que voltar sozinho, eles foram sozinhos pra Goiânia. E quantos DVDs você já gravou até hoje? Pois como eu disse, eu sou meio ruim assim de linha do tempo, cara. Aí faltam os detalhes às vezes, né? Mas antes da pandemia, eu gravei um DVD aqui. E assim, pra mim era algo totalmente inédito, assim, sem experiência nenhuma de gravação, zero experiência. E fui com a cara e a coragem. E alguns amigos gravei aqui em Cachoeira. E eu falei assim, cara, será que o povo vai abraçar essa ideia? Porque eu tinha acabado de sair de uma dupla, onde a gente estava, digamos que, tendo público, a gente tinha público, onde a gente ia, tinha pessoas que iriam ouvir o nosso show. E você sair de uma carreira solo, você não sabe se as pessoas vão querer continuar te ouvindo. Mas eu falei, cara, eu vou gravar, não tô nem aí. Porque até então, só quem gravava na época era a galera que já tocava em prefeitura, que já tinha uma carreira estabilizada aqui, né? Eu posso até citar um grande parceiro também, o Alex Campanha, tinha acabado de gravar, mas é um cara que já, assim como até hoje, fazia os shows em prefeitura, tinha uma determinada estrutura. Então, uma pessoa que não tinha uma estrutura em carreira solo gravar um DVD era algo muito inédito, mas peguei e fiz assim mesmo. Fiz aqui, fiz uma segunda-feira, as mesas se esgotaram todas, mesmo sendo uma segunda-feira. Faltou espaço, na verdade, mais pessoas queriam ir. E assim, eu gravei pouco depois veio a pandemia. E veio a pandemia, meio que esse trabalho ficou meio que parado, algumas coisas se atrasaram para serem lançadas. E esse foi o primeiro DVD que foi aqui no Espírito Santo. E o segundo eu já gravei lá, já com aquele primeiro sonho que eu tinha de gravar um DVD em Goiânia, né? Aí já foi na direção do Rafael Terra, a gente conseguiu gravar esse DVD lá,
com músicas autorais, com músicas regravações. Então lá foi o segundo DVD. E agora o terceiro DVD vai ser esse aqui no Espírito Santo. Inclusive, o apoio do nosso parceiro aqui, Citron. Estaremos lá, Com com certeza. toda certeza. E você falou agora há pouco sobre o Zezé e me veio a dúvida. Você já chegou a dividir palco com um dos seus ídolos por lá? Não, lá não, mas aqui já. Aqui a gente dividiu o palco já com Zé Neto Cristiano, Simone Simaria, Safadão, entre tantos outros nomes aqui, em trabalhos passados, né? Lá é mais tranquilo, porque, tipo assim, você encontra as pessoas de forma mais fácil. Esses grandes artistas você encontra muitas vezes na rua. Encontra na rua, encontra no shopping, num bastidor de uma gravação. Então, até citei pra você que muitas das vezes até é ruim você ficar muito paparicando os artistas assim, porque os caras também te veem como um profissional, seja tanto como compositor, como cantor, ou seja do que você estiver fazendo ali. Então é meio complicado se tratar como um ídolo, digamos assim. Sim. Por exemplo, eu fui buscar a assinatura do violão, né, do apoio da Citron, com Humberto, Roberto e Ronaldo. Nós estávamos jogando futebol, lá no campo de futebol. Ele estava jogando, nós estávamos jogando futebol, fomos lá e assinamos o violão. Então é muito tranquilo de encontrar esses artistas lá. Muito bom. E agora que você entrou no assunto do violão, vamos falar sobre a gravação desse próximo DVD. Como surgiu a ideia e como surgiu essa ideia de colher as assinaturas do violão? Cara, pois ponto muito importante, até então a gente não iria gravar nada. A gente só vinha para poder visitar a família, porque a gente está 1 ano e meio já que não via a nossa família. Inclusive não deu tempo ainda de ver todos. Não vi nem meu pai até agora, tem 7 dias que a gente está aqui na cidade. Não vi nem meu pai ainda, pra você ter ideia. Meu pai tá um pouquinho longe também, mas enfim, devido à correria desse DVD. O DVD foi assim, falei, cara, eu já gravei um DVD lá no Espírito Santo, só que mais pessoas queriam ir e não puderam ir. Muito pelo espaço, não era tão grande, e muito pelo dia, que era numa segunda-feira. E eu falei, vou tentar para ver, vou fazer um grupo de WhatsApp, vou pesquisar com as pessoas se elas iriam. E assim, eu não tinha equipe de vídeo, não tinha de áudio, não tinha nada programado. Só vou fazer uma enquete aqui. Eu fiz o grupo e as pessoas falaram, cara, se fizer eu vou. Aí mandei no Instagram para um, mandei no WhatsApp para outro, aí no grupo o pessoal respondendo que iria. Aí eu falei, cara, vou gravar. Olhei pra minha esposa assim, o que você acha? Vamos gravar ou não esse trem? Será que vai dar certo? Falei, bora gravar então. Aí as pessoas perguntaram quando que começariam a vender os ingressos. Aí eu comecei a pensar em tudo. Equipe de vídeo, equipe de áudio, que até então, se eu trouxesse todo mundo de lá, ficaria uma logística que não daria certo. A logística não bateria, digamos assim. E aí fui pesquisar a equipe de vídeo aqui, equipe de áudio aqui, banda daqui. E quando a gente soltou a venda de mesas, que a gente optou por fazer por mesas, para ficar um ambiente mais controlado, digamos assim, em 2 dias vendeu 50% das mesas. Em 1 mês vendeu 80%. Então, assim, para um evento que, digamos que é regional, esse parâmetro de venda, ele está muito bom. E foi daí que eu falei, cara, vai dar certo. Aí eu falei, vai dar certo. A gente começou a ver que o evento estava ficando maior, os custos também foram aumentando, então a gente tinha que aumentar mais pessoas para trabalhar. E falei, cara, já era, agora não tem volta. Portanto que, desde que a gente chegou aqui no Espírito Santo, a gente não teve 1 minuto assim, de descanso, só trabalho. Depois aqui, mais tarde, tem ensaio ainda, tem outros compromissos relacionados a essa organização do DVD. E em relação ao violão, o seguinte, tem uma pessoa muito querida na cidade, onde a gente vai gravar, aqui em Rio Novo do Sul, pertinho daqui, né? Deve dar uns 20 quilômetros daqui. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Ele teve um problema de saúde, se eu não me engano, foi um AVC isquêmico. Teve que fazer uma cirurgia. E uma pessoa muito querida, tanto na cidade, quanto também por essas pessoas que vão no DVD, porque é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo, lá em Rio Novo do Sul. E as pessoas estavam fazendo ações para poder ajudá-lo. Eu falei, cara, a gente faz um DVD lá na cidade do cara. Muitas pessoas que, inclusive, na época que ele teve esse problema, né, postaram uma coisa dando apoio para ele, que estava em oração. Eu acho que se a gente fazer um
uma ação para ele, até então eu não sabia o que eu iria fazer uma ação para ele, para a família dele, acho que as pessoas vão abraçar também, né? Aí foi até então que eu estava em contato aqui com a Citron e a gente já iria fazer a ação desse violão, né? Com o apoio da Citron. Mas essa ação eu faria em prol meu mesmo, para poder, como eu disse, é um custo muito alto para custear as coisas do DVD, ajudaria a custear as coisas do DVD, já que a gente tinha acesso a esses artistas lá para poder assinar, para poder elevar ainda mais o valor do violão. Falei, cara, vou custear esse trem pra mim. Só que aí eu liguei uma coisa com a outra. Falei, cara, vamos pegar o violão, vamos fazer ação pro Josias. E a galera que tá indo no DVD, que vai no DVD, elas abraçaram a ideia de a gente fazer isso. E algumas pessoas já estão comprando a rifa, inclusive. Eu acredito que até no dia vai zerar as numerações. E quantas assinaturas você conseguiu colher pro violão até agora? Cara, eu falar pra você... finalizou? Não, ainda não finalizamos ainda não, porque tem ainda as assinaturas daqui, né? De artistas aqui do estado. Mas eu perdi as contas de lá em Goiânia, eu perdi as contas, viu? Ainda tem espaço ainda. Fora também os grandes artistas, né? Também que vão participar do nosso DVD, que vão também assinar, que são muito queridos pela galera aqui. Mas tem espaço no violão ainda. Mas lá de Goiânia eu perdi as contas. Mas posso citar lá Humberto e Ronaldo, Cleito Camargo, nossa, só gente boa. Maestro Pinóquio, um grande produtor, João Paulo Daniel, de Leandro Leonardo. Cara, muita gente boa mesmo. Mas eu perdi as contas. Carlos e Jade. Mas quem? Ó? Felipe Duran, que é o produtor do Zezé de Camargo, cara. Só gente gabaritada. Que ideia sensacional foi essa? E a galera abraçou também de lá. Quando eu falei a causa, o pessoal, não, cara, pode contar comigo que a gente vai fazer isso aí. Vamos fazer o vídeo. Quer que manda o vídeo pra ele? Fala com ele. Falei, cara, fica à vontade. A galera abraçou. E pra quem quiser adquirir a rifa, por onde? Cara, manda uma mensagem no nosso direct lá no @cantor Cleiton Lima. A gente manda todas as informações. Ou no meu stories também tá rolando. Tem um número de telefone nos meus stories lá. Você pode tirar todas as informações lá. Maravilha. WhatsApp, pra participar, né? Da gravação do DVD ainda tem disponibilidade? Tem acho mesa que tem disponível? 5 meses só, acho, né? Só tem 5 mesas disponíveis. São mais de 90 mesas. Só tem 5 disponíveis, mas ainda dá tempo ainda, que também tem ingresso individual ainda. Então quem quiser, corre que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A gente falou há pouco sobre a pandemia e tem uma pergunta aqui que eu separei. Eu acho que ela se encaixa nessa questão aí. Quais são os maiores desafios da sua carreira até agora? Cara, os maiores desafios, eu acho que, se for botar no contexto musical, é acompanhar todo o mercado. Já que o mercado sertanejo ele muda a todo tempo, né? E você tem que estar antenado, tanto para você compor, tanto para você entregar um show, né? Para o público, assim, porque você tem que estar muito antenado, se for no contexto do mercado, digamos assim. E o que a gente pode esperar pro futuro de Cleiton Lima? Cara, eu sou um cara já muito ansioso, né? Então eu tento não ficar pensando muito no futuro. A gente planeja tudo, mas eu tento não ficar pensando muito no futuro, assim. Inclusive, igual esse DVD, a gente veio planejando tanto. Mas, por exemplo, eu não fico pensando assim, cara, será que... O que vai acontecer no domingo? Cara, e depois da gravação? Tipo assim, só tô pensando no momento, só no agora, assim, só no agora. Mas que as pessoas podem esperar, né? Inclusive os nossos conterrâneos aqui capixaba, que a gente vai sempre seguir em frente para cada vez mais a gente dar orgulho, né, para as pessoas daqui do nosso estado que acreditam na gente. Disso aí, vocês podem esperar da gente. Maravilha. Para a gente encerrar, você quer deixar um recado para o público? Pessoal, desde já, muito obrigado. E mandar um salve também para as pessoas que vão no nosso DVD. Muito obrigado por terem comprado sua mesa, seu ingresso. Para as pessoas também que quiserem continuarem acompanhando o nosso trabalho, é @cantor Cleiton Lima, com E e com Y. Só dá uma olhadinha nos stories, vocês vão ver que é a gente lá nos stories lá. Muito obrigado, Deus abençoe todo mundo. Obrigado pelo espaço aqui nos Citronizados. Para a gente encerrar, todas as informações que foram ditas aqui no episódio sobre ingressos, sobre a participação na rifa, vão estar na descrição, no primeiro comentário fixado também. Quero agradecer ao Cleiton por essa parceria. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. E é isso aí. Esse foi mais um episódio do Citronizados Podcast. Estaremos aqui novamente na semana que vem com mais um convidado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui.